Meus irmãos, nós vamos continuar os nossos estudos sobre aconselhamento. Eu quero convidá-los a abrirmos no Salmo 42. Salmo 42. Nos primeiros estudos nós vimos como Deus é conselheiro, depois nós vimos a importância da doutrina da suficiência das Escrituras, depois estudamos sobre o homem, a doutrina da humanidade, a antropologia bíblica, e hoje nós vamos continuar tratando sobre esta questão do homem, mas pensando nas emoções. O que é que a Bíblia nos ensina sobre emoções? Então nós vamos lidar com o Salmo 42 como uma referência para pensarmos em como o livro dos Salmos nos ensina sobre as nossas emoções. Nós vamos ler todo este salmo. O texto diz o seguinte: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas verdades aqui contidas, pela clareza da escritura vinda do salmista, inspirada pelo teu Espírito. Obrigado pela objetividade do texto que nos mostra as emoções de um homem aflito, de um crente que tem dores, que tem lutas, que tem tristezas, que tem dúvidas, que ora, que busca o Senhor nessa situação. Que o Senhor fale conosco, nos oriente, nos ajude a aprendermos o texto, aprendermos o assunto, para ajudarmos os nossos irmãos. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma época em que as emoções estão em evidência. Ansiedade, depressão, estresse, euforia, vazio interior. Tudo isso faz parte da nossa cultura, da nossa vivência. Alguns nos dizem que nós precisamos ouvir o coração. Outros nos dizem que nós precisamos ignorar as emoções e seguir apenas a razão. A Bíblia, porém, nos apresenta um caminho mais profundo e verdadeiro. A primeira coisa é que as emoções são uma dádiva de Deus, mas só encontram equilíbrio quando elas são submetidas ao Senhor. Quando as emoções não se submetem ao Senhor, elas entram num estado de desproporção.
tentando subverter ou cobrir nossa vida como grandes ondas e nos levando a duvidar do Senhor, nos levando a nos afastarmos dele e da sua palavra. Então, o livro dos Salmos é um recurso bíblico para aprendermos sobre as nossas emoções. João Calvino dizia que o livro dos Salmos é um grande estudo sobre a alma humana, é uma anatomia da alma humana, em todas as suas partes. Este livro não é só um inário, irmãos, ele nos mostra como nós somos. Ele não relata apenas o que outros irmãos do passado sentiram. Ele desnuda o nosso coração, ele traz o nosso coração para a nossa frente, diante dos nossos olhos. Nos Salmos, nós vemos reis e homens comuns, sacerdotes e peregrinos, todos derramando diante de Deus as suas alegrias, as suas tristezas, os seus medos, as suas esperanças e até as suas revoltas. No livro dos Salmos, nós vamos perceber muitas vezes crentes colocando diante de Deus suas revoltas. Agostinho de Hipona dizia que os Salmos é semelhante a um grande ginásio, é o grande ginásio da alma, lugar onde treinamos nosso coração de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para os Salmos, nós vamos chorar, nós vamos rir, nós vamos receber consolação, nós vamos temer também, porque nós vamos nos assustar, como muitos salmistas tinham coragem de dizer algumas coisas com Deus, né? Que talvez você não tenha, e eu também não tenho, muitas vezes, quando nós olhamos. Rapaz, mas esse camarada falou esse negócio aqui. Mas foi o Espírito Santo que guiou. Então, Lutero dizia que os Salmos são a Bíblia em miniatura. Essa frase de Lutero é muito propícia para o que nós vamos tratar aqui. Porque nos Salmos nós temos uma condensação da experiência humana vivida com Deus revelado nas Escrituras. Nós temos uma experiência de fé em meio às aflições da vida. Então aqui nós vamos aprender o seguinte. Em primeiro lugar, os Salmos nos ensinam a não negar o que sentimos. Nós não precisamos fazer isso. Não precisamos negar o que sentimos. Quando eu era adolescente, uma irmã na igreja dizia assim: mesmo que tudo esteja péssimo, sempre diga que está tudo bem. Na cabeça dela isso era fé, né? Mas quando nós lemos a Escritura, nós vemos que não. Não é assim. Os salmistas muitas vezes disseram, né? Não está bem, a coisa não está bem. A coisa está ruim. Mas eu tenho esperança. É diferente, né? A segunda coisa que aprendemos é que os salmos nos ensinam a não idolatrar o que sentimos. Esse é um outro perigo. Porque há pessoas que vivem com base nisso, né? Se eu sentir que eu devo, eu faço. Se eu não sentir, eu não faço. Então, essas pessoas são as mesmas que se prostram diante dos seus sentimentos, das suas emoções. Se elas forem ruins, se as emoções forem tristes, essas pessoas se dobram ao domínio da tristeza. Se as emoções forem eufóricas, alegres, elas se dobram também à euforia daquilo, né? E a terceira coisa é que os salmos nos ensinam a levar tudo, absolutamente tudo, diante de Deus em oração, em adoração e em confiança. Estejamos alegres, estejamos tristes, devemos orar sobre isso, devemos adorar nessa circunstância e devemos confiar em Deus também, estejamos alegres ou estejamos tristes. Então vejamos aqui alguns exemplos interessantes no livro dos Salmos. Eu quero caminhar com vocês um pouquinho para depois a gente voltar para o Salmo 42. Vamos para o Salmo 23. Verso 1. Sim. Salmo 23, verso 1. Aqui nós temos o salmista louvando a Deus com alegria. O que é que diz o verso 1? Senhor, Deus pastor, nada me faltará. Nada me faltará. A ideia aqui não é algo que o pastor pode me dar. A ideia é que ele mesmo não faltará. E o salmista está louvando a Deus por isso, porque o Senhor é a fonte de toda a sua consolação, toda a sua confiança. O Senhor é o meu pastor. Aqui, literalmente, a ideia é: ele nunca me faltará.
Ele nunca me faltará. Mesmo que faltem coisas, ele nunca me faltará, porque ele me guiará a pastos verdejantes, ele me guiará à corrente das águas tranquilas. Então eu só vou aos pastos, eu só vou à água por causa dele. Então ele não me faltará. Ele é mais importante, porque a minha direção vem dele. Então o verso primeiro nos mostra alegria e louvor. Mas veja o verso 4, o versículo de número 4. O que é que diz? Sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui nós temos medo e confiança, as duas coisas, não é? Então o salmista está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aqui é um estado de perigo que uma ovelha pode estar, não temerei. Então há medo e confiança andando lado a lado no coração do crente. O crente não é aquele que confia sempre e absolutamente e não tem medo de nada, né? Um dia desse meu filho disse, pai, não tenho medo de nada. A demora foi ele escutar um barulho. Né? O que é isso, pai? É alguma coisa lá fora. Vejamos o Salmo 13. Vamos voltar para o Salmo 13. Salmo 13, verso 1. Vamos ler? O que é que diz? Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando as toalhas e meus... Veja só, esse é um dos versículos que eu não sei se você já orou usando ele. Senhor, até quando tu não te lembras de mim? Até quando não te lembrarás? Até quando tu vai ocultar de mim a tua graça? Porque essa é a ideia de Deus ocultar o rosto. A ideia de ocultar o rosto é virar o rosto para o lado contrário onde a pessoa está. Isso tem a ver com a graça. Deus inclinar o seu rosto é favorecimento da graça. Deus virar o seu rosto é não fornecer a graça. O salmista está dizendo, Senhor, não está direcionando a mim tua graça. Até quando o Senhor não se lembrará deste teu servo? Aqui nós temos angústia e tristeza, irmãos. Não apenas diante das circunstâncias, mas da aparente inércia de Deus. Onde tu estás, Senhor? Então, o salmista vai nos mostrar que o sentimento de angústia do crente, do fiel, porque Deus não está fazendo nada. Em nenhum momento você vai ver Deus recriminando a manifestação desse sentimento. Na verdade, o texto está aqui propositalmente. Propositalmente. Agora vamos para o Salmo 51, versículo 10. Esse versículo é mais conhecido. Davi escreve esse salmo após o seu adultério com Batseba. Salmo 51, verso 10, vamos ler. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então o que é que nós aprendemos aqui? Aqui nós temos arrependimento e culpa andando lado a lado. Ele lembrava do que tinha feito e estava arrependido do que tinha feito. E ele suplica a Deus aqui, Senhor, cria em mim um coração puro, porque eu não posso fazer isso. Eu não posso purificar o meu coração. Cria dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Então aqui nós temos arrependimento e culpa andando lado a lado. Agora vejamos o Salmo 62, verso 1 e verso 5. 62, versículo 1 e versículo 5. Veja, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O que é que nós temos aqui? Nós temos esperança, nós temos paciência e nós temos expectativa da parte do crente. Isso é uma pequena amostra, irmãos, de como os salmos falam sobre os nossos sentimentos. Os salmistas nos revelam em todo o livro sobre ansiedade, nos falam sobre isso, ou eles nos falam sobre inveja do ímpio. Por que o ímpio vive assim, Senhor? Tem um salmo que o salmista diz assim, por que o
ímpio é saudável, eu só vivo doente? Não é? Por quê? Ele é gordinho daquele jeito saudável e eu tô aqui morrendo na sequidão. Gordinho. Eles falam de solidão, eles falam de coragem, eles falam de medo, eles falam de alegria. Eles não escondem as suas fraquezas. Meus pés quase resvalaram. Eu quase caí, de vez. O tombo quase aconteceu. Mas em todas essas fraquezas, veja, todas as vezes que eles falam de solidão, ansiedade, inveja, mesmo quando eles têm inveja dos ímpios, sempre eles apresentam isso a Deus. Sempre. Será que nós oramos assim, irmãos? Senhor, eu estou com inveja. Tenha misericórdia de mim. Eu estou com um sentimento ruim aqui, Senhor. Eu preciso que o Senhor me socorra. Via de regra, nós não confessamos a Deus os nossos sentimentos ruins. Porque é como se nossa mente quisesse mostrar a Deus que a gente é bonzinho, sabe? Nós somos bonzinhos. A gente só ora quando a gente entende que não tem mais jeito, né? Dizer assim, Senhor, eu realmente estou errado, eu errei. Mas os sentimentos são algo que podem nos enganar. E aqui eu vou pontuar isso, irmãos. O nosso coração, o meu coração e o seu coração pode lhe enganar em relação ao que nós sentimos. Isso aqui nos ensina o livro dos Salmos. É legítimo sentirmos, é legítimo termos emoções diversas, sentimentos diversos, mas é perigoso que as emoções dominem a nossa vida sem serem guiadas pela palavra de Deus. É perigoso. Nós podemos nos irar, mas nós devemos nos perguntar por que eu estou irado? Por que eu estou irado? Por que eu estou irritado? Por que eu estou com tanta raiva? Eu tenho que olhar para isso à luz da palavra de Deus para que eu seja corrigido pela palavra. Porque uma coisa é algo errado, outra coisa é a minha reação errada a algo errado. Eu preciso reagir conforme a palavra de Deus me ensina para reagir. Nós não somos estoicos, né? Nós não ignoramos os sentimentos. Nós reconhecemos sentimentos. A Bíblia tem um livro inteiro sobre tristeza, que é o livro de Lamentações. E vários salmos de lamento, vários salmos. Os estudiosos dizem que os salmos de lamento são um terço do livro dos Salmos. É muita coisa. É muita coisa, né? Então, da onde vem essa teologia triunfalista? Diga sempre que está tudo bem, porque isso atrai coisas boas, né? Energia positiva, meu irmão. Energia positiva é diferente de fé, irmãos. Fé e esperança podem reconhecer a desolação da alma. Eu não estou bem, mas eu sei que Deus está comigo. Qual o lugar das orações imprecatórias? Que também revelam um sentimento, né? Boa pergunta. Em primeiro lugar, as orações imprecatórias, elas sempre se destinam a inimigos do povo de Deus que querem destruir o povo de Deus. Não é algo meramente particular, pessoal, né? Mas tem a ver com os inimigos do povo de Deus. Então o povo de Deus ora pedindo que Deus destrua os inimigos. Deus fala sobre isso no Novo Testamento, através de Paulo, dizendo que aquele que destrói o tabernáculo de Deus, Deus o destruirá. Então as orações imprecatórias estão nesse contexto, né? Devemos ter cuidado para não confundirmos isso, porque podemos entender errado o que a Bíblia ensina sobre ira. Existe uma ira legítima para o crente, que é a ira contra o pecado apenas. Não contra quem comete o pecado, mas contra o pecado. É o que acontece quando Jesus se irrita com os comerciantes no templo. Ele faz um chicote e ele vai para cima, né? Quem é o agente da ira, que desperta a ira, vai acabar levando uma rebordosa, né, na coisa. Mas a Bíblia nos orienta, por exemplo, a não permitirmos que o sol se ponha. Então, o que é que Paulo está dizendo ali?
A ira pode ver o seu coração, mas resolva isso antes de virar o dia. Né? E parece que aquele contexto de Efésios está mais ligado aos meus próprios pecados, a uma ira contra os meus próprios pecados do que contra o pecado do outro. Então, um crente pode carregar um sentimento de culpa e irar-se contra si próprio pecaminosamente e achar que isso é piedade, quando na verdade ele está subestimando o poder da graça sobre sua vida. Ele tem muita consciência do poder do pecado sobre ele, mas fraca consciência do poder da graça. Então ele pode estar se açoitando e não recebendo a graça de Deus. Ele não pode se irar dessa forma. Então a Bíblia nos orienta a quando nos irarmos, porque Deus foi afrontado. Né? Deus foi afrontado. Quando nós somos governados pela ira, porque nós somos feridos por alguém que nos atingiu, nós estamos colocando aquela pessoa como senhor ou senhora sobre nossas emoções. Aquele sentimento péssimo que, não sei se vocês já tiveram, eu já tive, de você não querer estar no mesmo ambiente que determinada pessoa está. Aquela criatura é senhora sobre nossas emoções. Nos domina. Quando eu tenho resistência de perdoar, eu não consigo perdoar aquilo. Aquele pecado, aquela pessoa está exercendo um poder sobre nós que não deveria. Somente Deus deveria. Eu não digo com isso que nós devemos ser os melhores amigos. Mas aquele sentimento de repulsa não deve me dominar. Porque o que é que Jesus ensina? Ame seus inimigos. Isso é liberdade, irmãos. Amar os inimigos é ser livre pela graça. É ser livre. O rancor é uma prisão. E há pessoas que se alimentam do rancor. Se alimentam do sentimento de vingança. Usam, inclusive, questões bíblicas para asseverar sua posição cheia de ira. Veja, a Bíblia nos fala sobre o lamento, né? Como eu disse em um texto dos Salmos, Salmo 22, Salmo 42, Salmo 88. Salmo 88 é um salmo tão profundo sobre tristeza que fala de um crente que viveu longos anos em tristeza e o salmo não termina com um final feliz. Começa falando de tristeza e termina falando de tristeza. E em nenhum lugar a gente vai ver o crente dizendo assim, mas o Senhor veio e mudou meu coração. Nesse sentido, não tem. E é importante que esses salmos estejam nas Escrituras. Porque eles nos ensinam, irmãos, a não reprimirmos a dor, nem fingirmos que ela não existe. A dor existe, ela é real. Mas o que a Bíblia nos orienta? Leve a dor a Deus. Leve a dor a Deus. Às vezes a gente quer levar a um bocado de gente, menos a Deus. Né? Vejamos o exemplo lá do Salmo 13, que nós lemos. Até quando, Senhor? O salmista começa com a fala de desespero, irmãos. E termina com a fala de confiança. Eu confio na tua misericórdia. Isso acontece muito nos salmos. Parece duas pessoas, né? Então, um crente tão temeroso, tão desconfiado e tão fraco, e ao mesmo tempo um crente que tem fé. Mas essa é a realidade do ser humano. Nós podemos fingir que somos alguma coisa diferente disso na frente de pessoas, mas não diante de Deus. Nós suportamos coisas na frente de pessoas, mas diante de Deus Ele sabe como nós nos derramamos como libação, né, diante dele. Então nós temos também os salmos de louvor, que são os salmos de alegria, Salmo 100, Salmo 103, Salmo 150. Tantos salmos que dizem para cantarmos, para celebrarmos, para festejarmos, né? Então, esses salmos mostram a alegria como resposta consciente ao caráter de Deus. Nós vivemos intensamente também a alegria, porque o nosso Deus é um Deus que nos alegra. Paulo vai falar da alegria do Espírito Santo. Então também não devemos ter medo de vivermos a alegria. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Quando Paulo diz aquela coisa lá difícil, chore com os que choram e se alegre com os que se alegram, é que a gente precisa aprender a administrar essa coisa sem nos sentirmos hipócritas, sabe?
Porque agora eu posso estar consolando um irmão e uma irmã que perderam o seu filho. E daqui a 1 hora eu estar com outros irmãos me alegrando pela bênção de Deus na vida deles. E eu não preciso me sentir hipócrita. Porque o Senhor ordenou isso. Dentro de nós é uma confusão nesse aspecto. É, porque nós não estamos em estado glorificável. A queda confunde tudo. Mas a Escritura me ensina sobre isso. O mesmo Deus que recebe minha oração de lamento, de dúvida, é o mesmo Deus que quer que eu louve, que eu me alegre, que eu celebre, que eu festeje. Então o povo de Deus tem que festejar mesmo, irmãos. A gratidão a Deus nos leva a termos alegria nele. Então a gratidão nos treina a vermos além das circunstâncias. Por isso a gratidão transforma as nossas emoções. Veja o que Paulo vai dizer lá em Filipenses. Vamos lá em Filipenses, irmãos. Capítulo 4. Eu nem vou conseguir entrar no Salmo 42, já é. 4. Veja, nós vamos ler aqui do verso 4 até o verso 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso aqui é uma ordem, não é? Do apóstolo. Vocês devem se alegrar no Senhor. Não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com o que é externo, mas tem a ver com a minha relação com Ele. Verso seguinte, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja aqui, eu vou me ater aqui ao termo que Paulo usa, ações de graças. Esta expressão não tem a ver com uma introspectiva gratidão do coração. Não tem a ver com aquela gratidão que está lá no fundo e Deus faz algo por mim e eu fecho meus olhos. Senhor, muito obrigado por isso. Muito obrigado por essas gotas de graça na minha vida. A ação de graças é uma gratidão explosiva, exterior. Eu demonstro a minha alegria pelo que Deus tem feito, pelo que Ele é. Então, eu coloco isso para fora. Né? Hoje nós perdemos muito esse costume, mas há poucos anos ainda tínhamos muitos cultos de ações de graças. O tempo vai passando, os costumes da igreja vão mudando, mas por que nós fazemos cultos em ações de graças? Não é para se amostrar, né? Eu vou me amostrar aqui que Deus me deu um negócio. Mas é porque nós estamos festejando o que Deus estava fazendo. Na nossa era digital, você fazer isso hoje, você é taxado como alguém está se amostrando, né? Como é que no Nordeste está amostrado. Mas para a Escritura, para Deus, nós devemos louvá-lo publicamente. Bendito seja Deus por esta obra feita na minha vida. Isso é o que Paulo chama de ações de graças aqui. E aí Paulo diz, quando vocês fizerem isso, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. A ideia de guardar aqui, isso aqui é uma palavra militar, não é? E quando ele usa o termo paz também, é uma palavra militar. A ideia de Paulo é que quando nós somos gratos, quando nós louvamos a Deus, quando nós o adoramos, haverá um efeito emocional na nossa vida. A ideia de paz e a ideia de guardar é como se Deus acampasse um grande exército ao nosso redor para nos proteger. Então, quando Paulo diz aqui no verso de número 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E aqui o correto seria 2 pontos, porque ele fala de oração. Oração aqui, no grego, tem uma implicação de louvor. Paulo diz, quando vocês estiverem ansiosos, comecem a Deus, sigam em busca de Deus em oração. Oração aí barra louvor. Comecem louvando. Orem primeiro louvando a Deus. E a ideia aqui não é cantar. A ideia aqui é exaltar a Deus. Coração ansioso deve adorar a Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Coração abatido, preocupado, aflito, deve adorar a Deus. Depois você pede. Depois você agradece. Veja a dinâmica de Paulo. Primeiro você adora.
depois você pede, depois você agradece pelo que Deus tem feito, já tem feito na sua vida. Então, uma muralha posta pelo Senhor cercará você, trazendo paz ao seu entendimento, ao seu coração. Não é? Então, Paulo assevera isso que os Salmos nos ensinam. Os Salmos também nos ensinam, irmãos, também sobre a restauração do Senhor vinda a nós. São salmos penitenciais. Salmo 32, Salmo 51 são um exemplo disso. Eles expressam culpa, vergonha, busca por perdão, nos ensinam que até emoções de peso, né, aquela sensação depressiva de culpa e tristeza, tem um lugar pedagógico na vida do cristão. Deve nos conduzir ao arrependimento e à graça. Então, se as minhas emoções estão prostradas, a Escritura me arrasta para a graça. E há várias fontes possíveis das minhas emoções estarem prostradas. Se é uma depressão espiritual, eu posso estar com as minhas emoções prostradas por desobediência a Deus. Eu posso estar com as minhas emoções prostradas por impenitência, não confessar e abandonar os meus pecados. Eu posso estar com as minhas emoções prostradas porque eu não busco em Deus a orientação da minha vida. Eu busco em qualquer outra coisa e persevero em querer em qualquer outra coisa a orientação da minha vida e não em Deus, achando que essas outras coisas me darão o alívio que eu preciso, o alívio para a minha alma, em questão de depressão espiritual. Então eu estarei me afastando do que o Senhor diz na sua palavra. E por fim, o Salmo 42 vai ficar para a semana que vem, mas os Salmos também nos ensinam sobre confiança. Salmo 23, Salmo 27, Salmo 46, Salmo 121 mostram que a fé não elimina o medo. Certo, irmãos? A fé não elimina o medo, mas direciona o medo para a esperança em Deus. Isso é a fé. Eu sinto medo aqui e agora. A minha fé me lembra da esperança. Eu louvarei o Senhor. Eu louvarei. Um dia eu vou louvar a Deus por ter passado por isso. Um dia eu irei celebrar a Deus por tudo o que Ele fez na minha vida. Foi-me bom ter passado. Foi-me bom, exatamente. Então, em meio às tempestades emocionais, irmãos, a lembrança das promessas divinas podem nos trazer estabilidade emocional. Deus prometeu. E a gente precisa aprender isso, viu? Porque se a minha alma está abatida, se ela está prostrada, se eu estou com medo, se muitos são os meus adversários, eu posso ler isso, irmãos. Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E eu uso esse texto e digo, Senhor, é promessa tua. Tu és refúgio para mim, tu és fortaleza para mim, tu és socorro nas minhas tribulações. Faz-me sentir isso, Senhor, porque é promessa tua. Faz o meu coração ser alentado e revigorado por esta promessa. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Semana que vem nós vamos investigar um pouco mais sobre a alma abatida, ensinada no Salmo 42. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por este momento de oração conjunta, oração individual. Oramos por nossos irmãos, pelos enfermos, pelas necessidades, dificuldades. Também agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pelo teu agir poderoso e maravilhoso. Conduz-nos, Senhor, à verdade da Escritura. Ajuda-nos a entendermos melhor o nosso interior, o homem interior, como disse o apóstolo Paulo, a fim de que conheçamos também, de modo mais eficiente, a como aplicar a tua palavra ao nosso próprio coração, abatido, angustiado, impenitente, muitas vezes, desesperado outras vezes, amedrontado outras vezes. Nós somos assim, Senhor, tu sabes. E não é à toa que a tua palavra mostra isso.
que nós teremos medo, que nós teremos insegurança. Mas ela nos ensina também a termos confiança, termos esperança. Nos ensina que o mesmo coração que teme é o mesmo coração que confia. E essas coisas vão conviver juntas até a tua volta. Graças a Deus por isso. Está revelado aqui, Senhor. Graças a Deus pela verdade revelada aqui, porque quantas vezes nós abraçamos a culpa por termos medo e confiarmos. Obrigado por nos ensinarmos quem somos. Obrigado por nos ensinarmos qual é a nossa estrutura na condição que nós estamos hoje, porque assim podemos nos entender melhor como o Evangelho da Graça transforma o nosso coração e como nós podemos ajudar outros irmãos. É o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.